verdade, é sempre assim, uma oportunidade ímpar a gente estar aqui à frente do Atuamente, organizando, colocando os alunos para trabalhar, e eles se sentindo assim, super felizes em trabalhar. É estressante, a gente sabe, mas eles curtem, né? Eles têm um exercício de gestão, uma experiência de gestão que é muito importante, né? E a cada semestre eu sou convidada a revisitar os meus conceitos, a reorganizar as minhas ideias e rever algumas coisas. Isso é muito importante também na tarefa do magistério, né? A gente aprender a aprender novamente com o nosso aluno. O grupo gestor dessa edição decidiu pelo tema empreendedorismo social. Como é bom a gente pensar em fazer o bem ao próximo. Como é bom a gente pensar que os nossos sonhos podem alimentar o sonho de outras pessoas. Que a nossa vontade de fazer alguma coisa e de fazer diferente pode proporcionar à pessoa a possibilidade de sonhar, né? Que talvez ela nem tivesse essa possibilidade se eu não estivesse trabalhando no empreendedorismo social. E nessa tarde vocês vão conhecer a história de alguns jovens que resolveram fazer isso. Resolveram fazer o bem a outras pessoas, né? Resolveram realizar os seus sonhos, e os seus sonhos estão impactando a vida de muitas pessoas. Isso é muito legal. Eu digo para vocês que para o nosso aluno isso é um exercício de gestão, porque eu não faria jamais esse evento sozinha. Mas eu também não faria esse evento sozinha com uma turma de 50 alunos. Eu e os 50, direto. Eu lidando com os 50. A gente ia bater cabeça e a coisa talvez não fosse acontecer como acontece a cada semestre. E a gente decidiu ao longo do tempo que esse evento tinha que ter gestores, ou seja, que fossem alunos da turma, como ponte para os demais alunos da turma, para que a gente fizesse o evento acontecer. E essa edição em particular, eu tive gestores que sonham e continuam sonhando de olhos bem abertos, né? Eles sonham acordados. Isso é muito legal, porque uma vez eu li que quando você sonha, né, o teu sonho de vida dormindo, ele vai lá para aqueles lugares bem empoeirados da mente, e talvez você não consiga realizá-los. Você acorda e acredita que aquilo é um sonho, que talvez você não alcance. Mas o sonhador, aquele que sonha de olho aberto, ele é o mais perigoso, porque ele sonha de olho aberto, ele acredita, ele está acordado que aquilo ali vai se concretizar. Acabou de chegar um sonhador aqui que concretizou os seus sonhos. Ex-aluno que tem o seu próprio negócio. E eu tenho alunos assim, e eu me orgulho muito disso. O nosso curso de administração aqui do Cefet se orgulha muito de ter alunos que sonham com os olhos bem abertos, né? E eu queria chamar aqui os gestores dessa edição. Foram eles que, junto com a turma, conduziram tudo isso. Foram eles que correram atrás de parceiros, foram eles que conseguiram brindes para serem sorteados, foram eles que batalharam e acreditaram que era possível trazer alguns palestrantes que a gente achava que eram impossíveis de vir aqui. Eles estão aqui hoje de tarde com a gente. Então, esses alunos acreditaram, tá? Eu queria chamar a Dani, nossa gestora geral, a Mariana, gestora de infraestrutura,
vocês, Hamilton Henrique. Boa tarde. Cara, acredita que esse é o primeiro evento que fala o meu nome certo? Pode passar pra mim? De verdade. Meu nome é Hamilton Henrique, mas popularmente conhecido como Emerton, Harrison, Emerson, e algumas vezes alguém me chama de Hamilton. Mas não tem problema. Tenho 26 anos, sou mentor de algumas iniciativas, tem essa coisa muito aqui, né? Engenharia de produção, empreendedorismo. Só tem algumas paixões, tem algum botafoguense aqui não? Beleza. Não vou perguntar flamenguista, que flamenguista não estuda no Cefet. Sou apaixonado, conheci recentemente um jogo muito legal chamado Blackjack, alguém conhece? Um jogo de carta muito legal, tô viciado nisso. E sou apaixonado por educação disruptiva. A galera saca mais ou menos educação disruptiva? Tá, educação disruptiva é geralmente aquela educação que você começa, mas você não sabe qual vai ser o fim. É como se fosse um jogo de RPG, que você começou a jogar e o fim dele é diferente a cada passo que você dá, assim como é a vida. Beleza? Pode passar a primeira. Mas esse é o principal momento da minha vida. Eu acho que independente daquilo, aquilo é o currículo, aquilo é aquelas coisas que todo mundo lê, a primeira folha que chega na mesa de um patrão é legal, mas o que eu queria compartilhar com vocês é a vida. É aquele momento que é realmente o Hamilton, aquele cara ali, que eu acho que tá bem diferente aquela foto, assim, porque dizem que toda criança passa por um momento meio estranho. Aquele era o meu momento estranho, que eu tava posezinha, passa pra mim. E apaixonado por empreendedorismo, e como todo apaixonado por empreendedorismo, a gente tem uma meta de resolver problemas. E o problema que a gente decidiu resolver era o problema da alimentação saudável, né? A gente começou a observar que de todas as comunidades hoje tem lá aquele seu fast food, tem lá onde você pode comprar seu hambúrguer, seu cachorro quente, mas falta tem uma necessidade extrema de alimentação saudável. E eu vou te mostrar por quê. Hoje, 13 milhões de diabéticos na nossa população, 90%, não está errado, 90% da nossa população sofre de diabetes tipo 2. Ela é diretamente ligada a uma alimentação que não é saudável. Esse dado está na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, não está escondido de ninguém, é só clicar lá e botar os problemas de obesidade. 24% dos brasileiros são hipertensos, 25 milhões da população, e aí a população nacional sofre de obesidade. E aí você vai perguntar, Hamilton, mas a população tem quantos milhões de pessoas? Ok, só que aqui a gente está falando só de obesidade, a gente não está falando de desnutrição, e também a gente não está falando da população geral, estamos falando da população adulta, certo? Então, da nossa população adulta, nós sofremos, tem 52%. Se eu botar desnutrição, aí cai mais ainda, e a população saudável adulta hoje no Brasil soma em média 9% apenas. Então, é como se a gente pegasse essa sala e tirasse só 9% e falar, cara, só vocês são saudáveis. E aí teve a ideia de surgir o Saladorama, né? O Saladorama, eu sei que vão me perguntar por que esse nome, mas assim, o Saladorama ele veio com a missão de democratizar a alimentação saudável no Brasil. Na verdade, a gente começou em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Caraca, tipo, quase nunca aparece, mas a gente tá por aí, né, cara? São Gonçalo, a gente começou em São Gonçalo com a ideia de democratizar só São Gonçalo, depois foi aparecendo oportunidades, a gente hoje está chegando no Brasil, quase que tudo, assim. O Saladorama ele tem essa missão de democratizar. A gente começou a observar que dentro das comunidades, não só dentro das comunidades, como fora, como eu mostrei para vocês, as pessoas têm dificuldade de ter uma alimentação saudável. E nós criamos o Saladorama com a missão de democratizar o acesso à alimentação saudável e à hidratação saudável. Nunca morei em comunidade, nunca passei necessidades, nunca tive meu PlayStation 4 na época do meu aniversário, no meu Natal, mas também não era um caso de, não tenho, eu não me alimento bem e passo necessidade, minha mãe tem que vender, não, nada disso. Mas eu também nunca tive acesso à alimentação saudável. Para conhecer esse problema mais de perto, fui morar em 4 comunidades diferentes. Então eu larguei minha vida, fui morar numa comunidade chamada Santa Marta, você conhece? Beleza, fui morar em Nova Descoberta, aqui em Recife, depois fui morar em Vital Brasil, e agora eu estou indo morar numa comunidade chamada Jardim Paulista, em São Paulo.
E aí eu comecei a observar que dentro das comunidades as pessoas não tinham acesso a uma alimentação mesmo. Então, por exemplo, eu, quando eu estava morando em Santa Marta, se eu quisesse ter uma alimentação legal, eu tinha que descer o Santa Marta, subir o Botafogo Praia Shopping e pagar 70, 80 reais numa salada que me satisfizesse. Então, a gente começou a observar que para você chegar até lá e conseguir ter essa alimentação saudável, era muito difícil, era caro e era praticamente impossível, né? E aí a gente começou a tentar entender qual seria a raiz do negócio. Nossa, como é que eu levo uma alimentação saudável para as pessoas? Como é que eu faço que todo mundo tenha esse acesso, que todo mundo consiga comer, que todo mundo... Nossa, eu vou entrar num problema gigante, super macro. Porque quando a gente começa a olhar hoje, acho que os jornais, acho que 2 dias atrás, a gente começa a observar que teve um problema, está tendo um problema em alguns hospitais, que não está tendo médico e tal, e esse problema vem sempre acompanhando as pessoas, a nossa população. E uma coisa que ficou muito clara para a gente era o seguinte, que o problema com a saúde nos hospitais médicos é a ponta do negócio, tipo, é o final. Se o cara se prevenir lá atrás, ele vai ter necessidade de usar o hospital, óbvio, mas aqueles problemas, eles seriam de uma maneira bem, assim, absurda de minimizado. E aí nós pensamos o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para democratizar a alimentação? Como é que eu vou transformar a salada numa coisa um pouco mais atrativa? Como é que eu vou fazer com que as pessoas tenham a consciência de que precisam se alimentar bem? A primeira coisa que eu precisava fazer era resolver um problema dentro das comunidades, que era como é que eu vou fazer que as pessoas da comunidade enxerguem valor naquela alimentação que eu estou levando, né? Então a gente chega, basicamente, falar com qualquer pessoa. Quando a gente conversa com pessoas fora da comunidade, geralmente a galera fala, comunidade, a galera vai querer comer uma comida com mais substância, não é essa a impressão que a gente tem, que não, eles querem não ter que comer feijão, farinha e tal. Na verdade não só isso, não necessariamente isso, porque o cara não tem acesso a essa alimentação, ele não conhece os componentes, então acaba tendo esses problemas. E aí a gente criou um ciclo dentro das comunidades, que facilitassem com que o Saladorama conseguisse levar a missão que nós temos de democratizar e gerar o acesso. Nós fomos para outra ponta do negócio e começamos a se perguntar e falar assim, cara, por que salada é tão cara? Beleza. Engenheiro de produção, fui correr atrás de processos. E fui lá no agricultor, comecei a bater papo com o cara, falei, cara, o que está acontecendo e tal? O cara, eu não sei, eu vendo a 85 centavos pé de alface pro cara. Se ele está vendendo 3 reais lá, o que está acontecendo? Eu falei, não, beleza. Fui pro cara do caminhão, cara, eu não sei, que eu cobro tanto para levar até lá. Se tá esse preço, também não sei. Eu falei, beleza. Cheguei na outra ponta, cara, eu vendo isso porque tá todo mundo vendendo. Então, assim, são perguntas que ninguém nunca chegou para mapear o que acontece nos hortifrutis do Brasil, o que acontece nas coisas, simplesmente foram dando preço. E aí eu perguntei pro cara que planta e falei assim, cara, mas por que 83 centavos? Ele falou, não sei, mas todo mundo cobra 83 centavos. Acho que é o preço, acho que se eu cobrar 90 as pessoas vão parar de comprar. Eu falei, mas porque 80 é um número, é muito estranho, é um número muito... Aí ele, não sei, beleza, começamos a trabalhar com eles. Eu falei assim, eu comecei a entender como é que era o processo. Então o cara ia lá, plantava, colhia, botava aqui. Aí vinha um outro, separava o que era bom, botava no outro pote. Aí o outro botava no outro pote, botava dentro do caminhão, o caminhão ia, levava. Quando descia era a mesma coisa, descarregava, o outro levava e colocava. Eu falava, nossa, é muita gente para fazer muita coisa, é óbvio que vai ter que pagar muita gente. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou quebrar é o transporte. Eu falei pra ele assim, você ganha 83 centavos em cima de cada pé. Se eu quebrar esse negócio de, que te desse 3 reais por cada pé, você leva pra mim? Ele leva. Eu falei, nossa, acabou. Aí agora eu já recebo diretamente do agricultor orgânico, direto. Eu quebrei essa parada todinha de leva pra cá, leva pra lá, tira, limpa. Ele leva pra mim. E aí eu já comecei a gerar um relacionamento com o agricultor. Eu estou pagando quase 3 vezes mais do que ele ganhava com uma coisa. Se a gente for falar num montante geral, eu estou pagando 3 vezes mais do que ele ganhava com qualquer lugar. E aí, quando eu estou falando lugar, eu acho que eu posso falar o nome de lugares aqui, né? Beleza? A gente guarda segredo? Beleza. Então, por exemplo, quando eu falo de qualquer lugar, eu estou falando de qualquer hortifruti que vocês podem pensar. Olhem qualquer marca de hortifruti que a gente está quebrando eles. Quebrando entre aspas, a gente está quebrando a linha de produção e valorizando mais o agricultor. Então esse cara começou a trabalhar melhor comigo. E eu, beleza, tenho confiança dele e começo a mostrar para ele que eu estou valorizando aquele trabalho. Cozinheiro, eu falei, cara,
porque a gente vai ser o detentor do conhecimento. A gente começou a selecionar meninas dentro da comunidade que teriam interesse em trabalhar e não estavam conseguindo, porque alguns problemas que a gente começou a observar é o seguinte, que dentro da comunidade tem muitas mulheres que têm filho muito cedo e tem um horário para colocar na creche, e às vezes o horário é quebrado, ela não consegue voltar para pegar, então fica bem difícil. E os maiores problemas que elas apresentaram para a gente foi o seguinte, eu queria um trabalho que eu conseguisse conciliar, que eu conseguisse ganhar dinheiro, que eu conseguisse cuidar do meu filho, ver o crescimento do meu filho, e também que eu conseguisse ter uma condição legal de sair ou comprar uma casa maior aqui dentro mesmo, que alguns não querem sair, mas comprar uma casa maior, melhorar ter minhas televisões, ter minhas coisas, e a gente começou a trabalhar isso. A gente falou, cara, beleza, com o salário você consegue fazer isso. E aí a nossa nutricionista dá um treinamento de 4 meses, elas começam a trabalhar com a gente, já como a gente já economizou lá, com aquela história toda que o cara compra e vende, o quilo, o pé, a gente já consegue reverter esse dinheiro para cozinheira. Os entregadores a gente começou a empoderar. Meu primeiro emprego foi ser entregador, então eu sei como é realmente na pele que é ser entregador. Entregador é uma parada que você tem uma missão, é tipo um Mutley, né, cara? Um Mutley não, era o pombo, sabe? O cara fala, vai, aí você vai. Aí o cara te liga, entregou? Aí você, entreguei. Depois acabou, você não existe mais. Se você não tiver outra entrega, e eu falava, cara, como é que se trabalha a motivação? Porque quando você olha para qualquer tipo de profissão, ela precisa te dar uma motivação para você chegar a algum lugar. E eu comecei a conversar com vários entregadores de diversas empresas, o cara às vezes pedia qualquer coisa em casa para conversar com o cara e começava a perguntar, cara, mas e aí ele, pô, não, tô trabalhando aqui, e isso. Eu comecei a pensar, cara, qual é o plano que eu posso desenvolver para essa galera, para eles chegarem a ter um objetivo e que isso seja um negócio, que isso faça sentido, tanto financeiro para mim quanto financeiro para eles. A gente começou a conversar e empoderar os caras e falar assim, olha só, vamos começar a pensar negócios. A gente criou a primeira cooperativa de bike, de entrega de deliveries de bikes hoje, dentro de uma comunidade, que a gente falou o seguinte, cara, a gente vai comprar as bicicletas, vocês vão trabalhar com entrega, mas não vai só entrega para mim. Então isso não vai ficar, vocês vão ficar condicionados ao meu trabalho. Então assim, o seu salário não depende só do Hamilton, o seu salário depende do que vocês forem produzir. Falei com várias pessoas que trabalhavam, têm seus projetos dentro das suas comunidades, que vendem desde artesanato e qualquer coisa, e perguntei pro cara, falei assim, olha só, você só vende aqui, e você só consegue vender se vier alguém aqui. Será que se a gente começasse a conversar de uma maneira mais legal, você poderia botar delivery no seu projeto? O cara falou, cara, genial. Porque tipo, eu não preciso esperar um evento para alguém subir na comunidade e comprar aqui, eu posso levar até o meu cliente lá embaixo. E aí o cara começa a pensar negócio, fala, cara, eu posso pensar numa plataforma para divulgar, eu posso pensar, porque aí você não precisa ir lá. Tem uma boneca linda no Santa Marta que você só compra se você for lá. Ah, legal, pô, tem lá, você vai conhecer e tal. Mas a nível de negócio, vamos começar a expandir a mente dessa galera. E eu trouxe essa semente e a gente começou a criar a primeira esqueci o nome do negócio que foi agora. Beleza. Oi? Cooperativa, brother, isso aí. Então, eu criei a primeira cooperativa de bikes lá dentro. Isso é do Hamilton ou não? A gente começou a empoderar os caras e falar, olha só, vamos ser sócios. Então, para um cara que antigamente, pensava em trabalhar em algum lugar, ou qualquer coisa, o cara hoje é dono de um negócio. Então, esse empoderamento gera impacto. E o impacto vai só se propagando. E hoje a gente tem 2 cooperativas, uma aqui e uma no Nordeste. E com a transparência desse processo todo, nós tiramos o cliente daquela zona de conforto de só recebo. Porque como é que funciona hoje o delivery? Você liga para a pizza, pede sua pizza, quero metade catupiry, metade sei lá o quê. O cara chega, te dá o dinheiro, o entregador chega, você joga o dinheiro para ele, vira as costas e ele fica... Fica uma relação vazia, fica uma relação de... Cara, fica um amor platônico, sabe? Fica um cara de um lado que sabe onde você mora, que sabe seu nome, que sabe seu telefone, e às vezes você nem levou seu namorado em casa, mas o entregador falou, cara... E aí o cara fica tentando esperar e não sai. Então a gente começou a tirar o cliente dessa posição. E aí nós começamos a pensar, eu falei, cara, como é que eu vou tirar o cliente da posição? Porque eu sou cliente também. Como é que... É desconfortável, eu não quero ficar me movendo, eu quero facilidade, eu quero comprar uma salada com 2 cliques, eu quero resolver minha vida
gerar esforço para esses caras. E aí eu acho que é quando o ciclo fechou. Num comercial que eu vi, é muito engraçado, porque é o comercial da Friboi, né? Foi muito louco, porque eu tô vendendo salada, o comercial da Friboi abriu minha mente. Eu falei, nossa. Aí eu falei, não vou fazer churrascaria não, mas calma aí. Abriu minha mente de uma maneira absurda. Hoje, o que é que vocês entendem do comercial da Friboi? De boa mesmo. Oi? Carne confiável, tal. Vou passar para vocês a visão que eu tive também. É exatamente essa. Só que a visão que eu tive foi muito louca. Foi o seguinte, cara, Tony Ramos. Né? Eu falei, cara, Tony Ramos. Pô, se o Tony Ramos falar, é verdade, cara. Sabe? Tipo, o Tony Ramos é tipo o Faustão. Se falou, passou no Faustão, é verdade. Aí, tipo, o Tony Ramos tá ali, com aquele negócio assim, né? Com os pelos lá. Bem-vindo a Friboi. Aí tá lá todo mundo. A menina com aquelas roupinhas brancas, sem sangue nenhum, gente. Cortando carne. E eu procurando gota, né, cara? Mas tudo bem. Aí, nosso processo é todo assim e tal. E aí depois vai lá e embala. Aí todo mundo sorrindo. Tá embalando carne. Jogou lá dentro. Fechou o caminhão, foi e levou. Compre a marca de... Como é que você falou? Qual é o seu nome? Desculpa. Você... Fica com vergonha não. A carne de... É isso. Aí ele fala, a carne de confiança tem nome. Aí eu falei, cara, aonde o Tony Ramos tirou essa conclusão que é confiança? E eu falei, cara, descobri. Ele mostrou o processo pra gente. Então, se eu mostro o meu processo para qualquer pessoa, eu começo a gerar uma confiança. Eu começo a mostrar como é que é a minha casa. Eu falei, cara, beleza, eu vou mostrar isso aqui tudo pro meu cliente. Eu vou falar, cara, se você quiser saber quem plantou o seu alface, lá, foi o agricultor tal, nome tal. Cozinheira, eu coloquei o nome dela na embalagem. O entregador vai sorrindo, e se o cara virar pra você e jogar o dinheiro e virar as costas e falar, eu te amo. Exato, o máximo que pode acontecer é o cara se apaixonar e tal, mas ele vai rir. Pelo menos ele vai rir. Eu falei, cara, é isso. E o meu cliente, que ele não quer que esse serviço acabe, porque é diferente. Hoje eu vou perguntar pra você aqui, quantos almoçaram fora aqui hoje? Beleza. Quantos sabem quem cozinhou pra vocês? Sem ser sua mãe. A gente não sabe de onde vem o arroz, mamãe. A gente não sabe de onde vem. A gente supõe. Aí o cara cria um arroz e bota lá, arroz da Tailândia. Beleza, vou comer o arroz que é da Tailândia. Mas a gente não sabe. Então tem muita coisa que a gente falou, cara, vamos começar a trazer essa transparência e isso vai ser nosso valor agregado. Pode passar pra mim? E aí a gente falou, cara, aí que tá a inovação. Eu falei, cara, é aí. Pum, virou. E eu falei, cara, tipo, a partir de hoje, todos os processos do Saladorama, tudo que a gente for fazer, a razão da nossa vida vai ser mostrar para todo mundo exatamente o que a gente está fazendo. E aí nós criamos um material de entrega, né, que é quando a gente entrega o produto para vocês, tem lá um kit de boas-vindas, que tem o nome do agricultor, se você quiser, a gente faz excursões de 15 em 15 dias para conhecer lá a horta e sempre tem gente querendo conhecer. Não é uma parada tipo, vou criar só para dizer não. A galera quer ir lá, quer saber que é um agricultor, apertar a mão dele cheia de barro, tipo, falar, bacana. Às vezes não é nada, tem gente que vai lá e fica tímido, assim, não é? Fica bem tímido, não fala um oi, mas quer ir lá, quer conhecer o processo de produção, como é que vai, como é que acontece. Aquele lá foi um evento muito peculiar, cara, que aconteceu? A gente levou as saladas e a gente falou assim, galera, vocês vão comprar, ok, vocês já conhecem como é que funciona o Saladorama, ótimo, e agora vocês vão ajudar a gente a embalar. Louco, né? Tipo, a minha fila tava maior que a do Harry Burger, cara. Foi surreal isso pra mim. Eu tirei o cliente daquela situação de tipo, vem só a mim, vem só o que tá acontecendo. E falei, cara, você é parte do nosso processo, você é patrimônio da nossa empresa. E a galera começou a fazer. Pode passar pra mim. É tipo, E aí, quando a gente conseguiu identificar o nosso DNA, a gente criou produtos. E aí que a magia começou a acontecer. É assim que a nossa salada vai. Ali tá... Com a caneta dá para aparecer só o nome da menina, mas no texto está o nome da nossa cozinheira. As nossas cozinheiras mandam cartas. Quanto aqui recebeu uma carta escrita? Faz bastante tempo, né? Acho que a gente nem recebe mais hoje. Nossas cozinheiras mandam cartas para gerar relacionamento. Nosso cliente quer saber quem é que está fazendo. A gente quer ter esse relacionamento. A gente criou molhos porque a gente percebeu que, putz, cara, tem muito molho industrializado. E atrás dos nossos rótulos, quantos que já passaram na Carioca? Beleza.
Vocês já viram um artista de rua, de poesia? Quem já viu? Como é que o cara faz? Ele joga o panfleto na tua mão, fala que aí te dá, aí você, tá, beleza. Aí quando tu olha pra trás, tá um cara fazendo exatamente o gesto que você tá fazendo, você tá indo pra lá. E ele tá ali esperando o dinheiro dele, porque ele não sabe vender aquilo. E eu falei, cara, tipo, beleza, você é artista, você não precisa. Seria legal se você soubesse vender, mas você não sabe, vamos te ajudar. Pedi pra gente fazer, eu uni lá todos os caras que vendem, então lá a gente tem 17 hoje. Tem 17 caras que fazem aquelas poesias e a gente colocou atrás desses rótulos poesias. Então cada molho tem um sentimento. É bem fofinho, amorzinho, sabe? Não é mostarda e mel, não, é amorzinho, sabe? Tipo, e atrás, atrás mesmo tem essa poesia e do lado tem os componentes que a gente utilizou e tal. Mas é basicamente isso e R$2 de cada molho vai direto para os caras. A gente fez toda a estruturação de custo suave. Dá para fazer e tem sido um sucesso, os caras têm gostado. A lancheirinha, a gente começou a observar que dentro das escolas a gente tinha um déficit absurdo de alimentação saudável. Eu vim de colégio público, estudei em São Gonçalo, Castelo Branco. Não sabe onde é Castelo Branco? Sabe onde é? Aí, colégio Castelo Branco, cara. Tipo, estudei ali no Castelo Branco e todo dia meu almoço era macarrão com salsicha. Era bom pra caramba, mas tipo, não era o melhor. Mas era macarrão com salsicha e que suco de groselha. Às vezes vinha roxo, mas na minha mente eu achava que era laranja, meio rosa, sei lá. Mas eu mentalizava e bebia. E aí hoje quando eu fiz uma proposta para alguns governadores, enfim, eles falaram, não, nós temos alimentação saudável na escola. Eu falei, beleza, posso ir na sua escola? Pode. Fui lá, macarrão com salsicha e purê. Eu falei, caraca, desde quando eu tava lá no colégio era isso, meu. Tipo, ainda bem que eu não repeti, né? Se eu repetir, você tá comendo até hoje esse negócio. Aí eu falei pros caras, cara, vamos fazer o seguinte, nós temos nutricionistas, a gente vai preparar um cardápio incrível para vocês de alimentação saudável. A gente seleciona algumas creches, a gente trabalha um piloto com vocês, e se o resultado não for muito melhor no rendimento de saúde do aluno, quanto na consciência de aprendizado, cara, a gente fecha, a gente para com isso. Porque a gente começa a observar o seguinte, quando uma criança hoje, que estuda em qualquer colégio público hoje, de qualquer local, ela tem qualquer problema diferente de alimentação, ela tem qualquer restrição de alimentação, o que acontece? Realmente nada. Poucas escolas conseguem fazer essa triagem para você e falar assim, cara, não, esse aqui tem uma alimentação diferenciada. No Castelo Branco não tinha. Eu tinha um coleguinha que era muito enorme, tipo, era 3 vezes mais, e aí ele precisava de uma alimentação especial. Ele não tinha, e comia junto com a gente. E a gente é criança, né, cara? Na época, eu tinha, caraca, como pra caramba, mas não, cara, a gente precisava ajudar o cara. E na real, é como as pessoas acham que, estamos resolvendo o problema, a gente paga 0,83 centavos, não, 0,93 centavos para alimentação escolar e tá tudo bem, porque esse é o valor mesmo, dados da OMS. Pode passar para mim? E aí nós começamos a criar coisas, campanhas que trouxessem uma conscientização, porque nós observamos o seguinte, que não bastava só levar a alimentação saudável, não bastava só levar as coisas, eu precisava conscientizar as pessoas que elas precisam se alimentar bem. E aí o Saladorama começou a entrar numa esfera de educação. E a gente começa a educar e explicar para as pessoas o porquê que você está comendo alface, o porquê que você está fazendo essas coisas. E nós abrimos agora uma campanha que começou há 3 dias, que a gente está participando agora do Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. E essa menina linda fez um documentário incrível, entrevistando entrevistando 8 meninas lá no Nordeste, e agora ela quer entrevistar ao redor do mundo. E aí ela começou a saber o que essas pessoas estavam sentindo para trabalhar a autoestima, né? Que uma das primeiras coisas que as pessoas perdem, minha tia teve câncer, então eu acompanho isso muito de perto, uma das primeiras coisas que as pessoas perdem é a autoestima e aquele lance da aparência, né? Então nós criamos uma campanha chamada rótulos são para as saladas, não para pessoas, o câncer não define ninguém. Então nós criamos o Doe o seu rótulo. Então nós temos um rótulo bonitão, vocês viram lá,
você não precisa fazer nada, você já está apoiando essa campanha contra o câncer. E aí nós criamos isso, nós criamos um rótulo bem mais simples, bem mais tranquilinho, só com os lacres, para acompanhar a Anvisa aí direitinho, mas nós estamos dando o seu rótulo. Então, tem toda essa questão dentro de você de trabalhar os seus rótulos, se é tão importante para mim, porque eu tenho que ter uma salada com um rótulo tão incrível, porque se eu posso ajudar com esse valor que em vez de rótulo pode ser destinado a outra coisa. E aí onde nós estamos, São Gonçalo. Tá sozinho não, cara. O pessoal tá escondido aqui, o pessoal tá dizendo que mora em Niterói. Botafogo, Niterói, a gente está lá também, e Nova Descoberta, Recife. A nossa equipe hoje conta com 6 cozinheiras distribuídas. Nós temos 4 entregadores por base, então nós temos 4 bases. Então temos 3 turmas em treinamento de cozinheiras, porque a gente está com algumas propostas para ir para outros estados, como São Paulo, Curitiba e entre outros locais. Esses são meus sócios. Quantos aqui tem vontade de abrir o próprio negócio? Assim? Putz, eu acho que mais de 50%. E aí, cara, isso aqui eu acho que é um momento mais delicado da decisão de vocês. Eu acho que mais é bom ter uma boa ideia, é bom desenvolver uma coisa, mas o teu sócio exatamente um casamento, né? A gente brinca que a gente tem um casamento que a gente só não tem relações íntimas, mas a gente discute todo dia, a gente reclama todo dia, todo dia uma luta, e é aquela pessoa que acompanha você para sempre. Porque depois que a empresa saiu no primeiro jornal local, ou se você chega num local e as pessoas estão falando da tua empresa, a primeira coisa que acontece é o cara falar, eu não quero mais sair, eu quero meus porcentos. E aí você, caraca, antes era uma ideia que você não tinha nem contrato social, agora não, agora tem que ter contrato social, tem que tratar tudo, porque as coisas precisam acontecer. Então, a decisão dos sócios é uma decisão muito, mas muito, muito séria. E na construção da ideia, é muito importante que você acredite na sua ideia mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém pode acreditar mais que você tem que olhar no espelho e contar essa história para você e acreditar. Porque parece demagogia, mas é exatamente isso que aconteceu. Eu ouvi de 500.000 pessoas, tanto referência quanto não referência, quanto minha mãe falando que, cara, tipo, a comunidade não vai comer. E, tipo, hoje a gente tá conseguindo uns números bem atrativos. Passa pra cá. Hoje a gente conseguiu grandes parceiros pequenos, de tamanho de empresa, mas são parceiros importantes, fazem parte da nossa história. Hoje a gente tem o House of Food, que é o primeiro coworking culinário do mundo. A gente tem o nosso coworking que é de Floripa, que está querendo levar a gente para lá. Clube Orgânico e Junta Local. É a galera onde a gente consegue, além de dar uma capacitação lá para a galera que são os agricultores, a gente apresenta esse grupo, que facilita. A gente tem um contato da Red Bull agora, a gente realmente acertou com a Red Bull o que nós vamos fazer para a Red Bull, e vocês devem estar se perguntando, cara, Red Bull, né, não tem nada saudável e tal. Não, cara, tipo, a nossa proposta foi a seguinte, nós vamos trabalhar uma área de alimentação para compensar, porque eles apoiam muitos esses esportes radicais, o cara que surfa e tal, e aí você vê lá o Gabriel Medina com a barriga toda sequinha e acha que o cara come hambúrguer e tal. Não, a gente quer começar a gerar consciência dessas pessoas que estão querendo entrar nas paradas e que, não, você precisa ter uma alimentação saudável, e a Red Bull, cara, assim, tem um know-how absurdo para ajudar a gente com isso. O Yunus, Social Brasil. O Yunus é um cara, todos conhecem o Yunus? Não? Sabe quem é o Yunus? Yunus foi o Prêmio Nobel da Paz, principal referência de negócios sociais no mundo. A gente teve o privilégio de ele vir conhecer o Saladorama, a gente apresentou e a gente tem esse selo, a gente é acompanhado por ele. Coco Legal, todo mundo conhece? Então, Coco Legal, super incrível, e hoje as nossas saladas vão acompanhadas do Coco Legal, porque é nosso parceiro. Eu queria agradecer muito a vocês, assim, vocês foram incríveis, geniais. Eu acho que obrigado também pelas ajudas, que eu esqueci algumas palavras aqui, mas eu acho que é isso. O Saladorama tem essa missão, tem esse objetivo, e além dos números, eu sei que muita gente vai botar no Google e vai ver, a gente no Globo Repórter, vai ver empresário 300 pau, vai aparecer algumas coisas, mas isso não é o mais importante. O nosso foco está no impacto das pessoas. Hoje a gente está impactando 35.000 pessoas diretamente, e o nosso objetivo até o fim do ano é 50.000 pessoas. Então, assim, fazer um acompanhamento e gerar um impacto
através de uma alimentação saudável e de uma educação. Obrigado. Desafio financeiro, eu acho que a gente teve vários, assim, mas vou dizer mais ou menos quanto a gente começou. A gente começou com R$300, R$180 no bolso e 120 de Rio Card. Foi exatamente esse valor. Esse dinheiro do Rio Card foi bem engraçado, mas ele me salvou, porque ele conseguia me fazer chegar em seropédica, gente. Tipo, eu ia de São Gonçalo pra seropédica. Visualiza. Então, assim, a gente começou com muito pouco dinheiro, eu não tinha necessidade. Assim, é bom começar com muito dinheiro? Não sei, sabe? A gente às vezes pode gastar muito mais do que a gente pode. O prejuízo pode ser muito maior do que aquilo que a gente tem, assim. Desafio financeiro foi quando a gente começou a entender que a gente precisava de investimento. E, cara, não preciso de investimento, sou startup, né? Porque tem essa cultura, né? Sou startup, preciso de investimento. E aí tinha pitch com o investidor tal, a gente estava lá. Aí tinha pitch com o investidor tal, a gente estava lá. E, na real, muita coisa dá para se fazer trabalhando mesmo. É olhar no olho de quem está contigo e falar, cara, vamos resolver isso. E a gente colocou isso. Desafio, a gente teve desafio para comprar as verduras. Foram tudo, foi o mínimo do mínimo, entendeu? Só que quando a gente colocou a ideia, cara, vamos trabalhar, vamos focar na parada, aí aconteceu. Mas a gente caiu nesse erro exatamente esse de achar que a gente precisava de R$50 mil para começar as coisas. E aí quando a gente saiu disso, que a gente começou a andar mais rápido. Entendeu? Como você mesmo disse, né, a cultura local não era favorável ao produto, né? Como foi o seu trabalho de introdução de salada dentro das comunidades cariocas? Bem legal, bem legal. As perguntas estão bem. Mas vamos lá. Trabalhar a cultura, eu acho que é algo que foi um grande desafio, né? Como é que você diz pro cara que come hambúrguer todo dia, ou quase todo fim de semana, não vou falar todo dia, mas todo fim de semana, que salada vai transformar a vida dele? A gente começou a trabalhar na comunicação. Como é que isso emitia? Quem é a única pessoa que pede para você comer salada? Então é porque ela acredita que isso é bom para você. Então a gente começou a trabalhar essa comunicação. Eu falei, cara, se sua mãe te ofereceu isso, por que não? E aí a gente começou a fazer várias campanhas publicitárias falando sobre isso, sem gastar dinheiro. Qual é o nome dele? Desculpa. Eduardo, sem gastar dinheiro. Então eu criei uma página no Facebook, eu ia para eventos dentro de comunidade, adicionava todo mundo. Todo mundo mesmo. E o cara, de onde te conheço? Eu falei, você não me conhece, mas vai me conhecer. A gente vai ser amigo, melhores amigos. E eu comecei a apresentar, e aí nas minhas campanhas dentro do meu Facebook era falando, cara, salada traz esses retornos, saladas pode melhorar a sua alimentação nisso, condicionamentos. E aí comecei a perguntar o que é salada para ele. Aí geralmente na comunidade a gente ouve o quê? Salada, não só na comunidade, fora da comunidade. Quando eu falo salada, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Alface, tomate, e aí a nossa lista acho que chega até 10. A gente apresentou 45 itens. A gente falou, cara, salada é muito mais que isso, vamos lá. E a gente começou a trazer a educação de uma alimentação saudável. E, por incrível que pareça, quando a gente conversava com as pessoas dentro da comunidade, perguntava assim, cara, por que você não come uma salada? Ele falava, cara, isso é comida de rico. Então, acontecia uma coisa de apresentação do produto que era completamente desfavorável para mim. Os meus primeiros meses de Saladorama dentro da comunidade, eu vendia mais para a comunidade, mais para fora da comunidade que dentro da comunidade. Então o cara da comunidade chegava lá, botava a salada e ia vender para o cara que morava na cobertura do Leblon. Não que isso não seja bom, a nossa missão é democratizar. Então, mas a gente queria mostrar para a galera que a gente poderia mudar a alimentação. Então foi basicamente isso, criando campanhas e apresentando a salada como ela realmente deve ser apresentada. Assim. Ninguém ganha um prêmio e fala, cara, galera, ó, acabou aqui todo mundo comendo salada. Não, tipo, é muito difícil, sabe? Mas a gente começou a falar o seguinte, olha só, ela não precisa ser uma comemoração na sua vida, mas ela é importante para prolongar seus dias na Terra. Tipo, bem, uma coisa bem assim, né? Aí o cara, pô, beleza, aí foi facilitando. Ele é o fundador do Instituto FI, que ajuda e assessora pessoas físicas e jurídicas a investir em ONGs de qualidade. Pode vir, Marcos Pinheiro. Para ser justo,
Acertou a pronúncia do instituto, obrigado. Acertou Hamilton, acertou, porque às vezes o pessoal fala Instituto Pi. E eu já estava ali do lado calculando como eu ia corrigir Instituto Pi. Mas é Instituto FI, então tá tudo certo. Então, primeiramente agradecer o pessoal aqui, um evento muito bem organizado. Agradecer o convite para vir falar um pouquinho aqui. E eu dividi aqui a minha fala em 4 partes. Uma é como eu me descobri empreendedor. Na verdade, eu não me descobri empreendedor. A segunda é como eu comecei a empreender, e é uma parte de empreendedor meio maluco. A terceira, como eu comecei a empreender socialmente. E finalmente a 4ª parte sobre o Instituto FI, como que surgiu e o que a gente faz. Então eu estava revisando os vídeos dos eventos passados e eu vi que alguém perguntou para uma pessoa que veio aqui como que essa pessoa se descobriu empreendedora. E o cara respondeu: eu não me descobri empreendedor, eu sempre fui empreendedor. Eu acho que a resposta dele 100% vale para mim. Eu não lembro de algum momento na minha vida em que eu não tenha querido empreender, mesmo que eu não tenha tido a menor ideia do que era essa palavra. E, por exemplo, exemplos bobos. Quando eu era pequeno, vendendo sacolé no condomínio e desenho no condomínio, não sabia nem desenhar. Eu só comprava por pena, mas comprava. Depois fiquei um pouco mais velho, comecei a jogar computador. Ainda existe, alguém aqui conhece um negócio chamado Championship Manager? É isso aí, então. Championship Manager é um jogo que você é um técnico de futebol e quando todos os meus amigos escolhiam pegar o Flamengo para ser campeão mundial, pegar o Barcelona para dar de 8-0 em todo mundo, eu escolhia pegar o Olaria e o Bangu para tentar fazer com que eles fossem campeões do mundo. E para vocês verem como a vida e o computador não são a mesma coisa, o Olaria era campeão do mundo, incrivelmente, durante a minha histórica gestão. Mas eu gostava era disso, eu gostava de perrengue. Só que ao longo da escola, pelo menos ao longo da minha vida escolar, eu mal ouvia falar em empreendedorismo. Eu entendia que eu era difícil, que eu era diferente daquilo. Eu entendia que aquela história de fazer uma carreira na Vale, fazer um concurso público para a Petrobras, não prestava para mim, mas eu não entendia o que prestava. Até que um dia de 2004 eu fui comprar ingresso para o jogo do Flamengo e Santo André, a fatídica final que o Flamengo perdeu da Copa do Brasil. E um amigo meu estava com um livro na mão, que foi comprar ingresso comigo, e ele falou: aqui está a resposta. O livro era um livro meio famoso, meio bom, meio ruim, Pai Rico, Pai Pobre. Naquele livro, cheio de controvérsia, eu discordo de metade do livro, foi a primeira vez em que alguém me apresentou o conceito de empreendedorismo. Foi a primeira vez quando eu li aquilo que eu falei: pô, eu não estou só me preparando para em algum momento ser contratado pela Vale do Rio Doce. Posso criar uma coisa minha e fazer com que aquilo aconteça. Pode passar, por favor? E aqui foi o momento em que eu mais ou menos é uma frase que combina com esse momento em que eu mais ou menos entendi que eu queria empreender, entendi que eu queria fazer alguma coisa. A parte boa do Pai Rico, Pai Pobre é que ele me mostrou que eu podia empreender e não precisava fazer aquilo que eu entendia que eu não queria fazer. A parte ruim é que ele me contou que eu tinha que empreender para ganhar dinheiro. Era a única coisa que eu poderia fazer empreendendo era ganhar dinheiro. O livro é super graneiro, vamos dizer assim, e diz que o seu ápice na vida é ganhar dinheiro. Eu acreditei naquilo. E aí vem o slide 2. Money It's a Gas, da música do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon. A música é Money e esse é um trecho da música e eu passei a acreditar extremamente nisso. Esse era o ano de 2004. Eu fiz minha faculdade de jornalismo inteira na PUC querendo empreender e ficar milionário. Essa era a minha ideologia quando eu me formei. Inclusive essa música Money foi a minha música de formatura. E aí terminei a minha faculdade, estagiei na Globo.com, não gostava daquilo, estagiei na Secretaria de Estado de Cultura, era uma bandalha, não gostava daquilo também. Terminei a faculdade e falei: bom, agora eu vou empreender. E aí eu fui, não tinha emprego, ninguém queria me contratar, nunca tinha estagiado direito, fui trabalhar numa assessoria de imprensa que ficava perto lá de casa. Quando eu fui trabalhar nessa assessoria de imprensa, eu todo dia comprava amendoim na mesma banca de jornal. E um belo dia, eu não estou brincando, a história é tão banal quanto isso. Um belo dia eu entrei na banca de jornal e falei: quero ter uma banca de jornal. E resolvi que queria ter uma banca de jornal, acabou.
odiava trabalhar na assessoria, ficava o tempo todo pesquisando sobre banca de jornal, banca de jornal, banca de jornal. Alguma hora eu busquei um anúncio lá que dizia que estavam vendendo uma banca de jornal na Tijuca, na Avenida Maracanã, por R$140 mil. É um trocado praticamente, né? Contando-se ainda que eu ganhava R$800 na assessoria de imprensa por mês e a minha conta de Itaú era zerada. Aí eu falei, tá, eu vou comprar essa banca de jornal. Gente, isso não é mentira, eu tenho isso documentado, tá? Eu falei, vou comprar essa banca de jornal. Fui até não era uma banca de jornal, era uma revistaria, era um meio termo entre banca e loja. Fui até lá, conversei com a dona, fechei negócio, sem ter um centavo no banco. E pedi um prazo para pagar esse dinheiro. Afinal de contas, faz a conta, eu ganhava R$800 por mês, em 160 meses eu conseguiria juntar esse dinheiro tranquilo. E aí eu passei a correr atrás de arrumar investidor e de arrumar sócio. Contra qualquer probabilidade razoável, eu consegui o dinheiro e consegui sócios. E em dezembro de 2009, na semana em que o Flamengo foi campeão brasileiro, vocês já viram que o futebol vai, até o final da fala, o futebol vai voltar algumas vezes, eu comprei por R$140 mil o meu primeiro negócio. Para que vocês tenham ideia, eu assinei uma carteira de trabalho da minha funcionária e eu nunca tinha tido carteira de trabalho assinada. O que a minha funcionária ganhava na época, R$1.200, era maior do que qualquer salário que eu já tinha ganhado estagiando. E eu entrei no meu primeiro negócio. Isso era o final de 2009. E você entra num negócio dessa forma que eu entrei, você entra para falir. Você tenta falir. De repente você consegue não falir, mas eu entrei para falir. E, contra mais ainda todas as probabilidades, no ano de 2010, foi meu primeiro ano à frente do negócio, o negócio deu certo. Isso é que é o pior. O negócio deu certo. O negócio teve lucro durante todos os 12 meses do ano de 2010. A gente conseguiu ganhar algum dinheiro e ainda remunerar os investidores, contra qualquer probabilidade, qualquer. Então, saí da faculdade, tentei falir, não consegui. Tive êxito no meu primeiro ano de negócio. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, que bom. E agora, final de 2010, praticamente não tinha nenhuma relação com a área social. O empreendedorismo já foi, o social ainda não. Dei certo no meu primeiro negócio. Tentei falir, não consegui. Tentei com tudo, não deu. E aí, eu fui tomado por um male que acho que toma alguns empreendedores. E para tornar isso mais claro, eu vou fazer uma dinâmica agora, que é... Eu preciso da participação de vocês, naturalmente, senão não seria uma dinâmica. Essa aqui é a famosa e cada vez menor nota de R$2. Eu vou fazer um leilão dessa nota de R$2. É de verdade, a nota está doada para o evento, ok? Vou fazer um leilão dessa nota de R$2 com duas condições. O primeiro, quem fizer a maior proposta leva a nota, ok? Ponto 1, a primeira proposta pode ser de R$1, não tem problema de perder dinheiro, desapeguei. Senão não tive que trabalhar em área social, ninguém vai trabalhar em área social para ganhar dinheiro. E ponto 2, a maior proposta vai levar a nota e a segunda maior proposta vai ter que me dar o dinheiro também. Então, se você combina com o teu amigo, você faz uma proposta de R$2, ele faz uma proposta de 1, vocês dois me dão 3 centavos e ficam com a nota de 2. Essa é basicamente a dinâmica. Então é isso. Quem fizer a maior proposta leva a nota, quem fizer a segunda maior proposta me dá da mesma forma a grana, mas não leva a nota. 25 centavos. R$1. Houve R$1,50 perdido. Logicamente eu já estou no lucro, já ganhei R$2,50. Oh, beleza. R$1,50. Alguém mais? R$1,75. Olha o lucro subindo. Para quem já tentou falir. R$1,75. R$1,75, alguma da proposta? Ó, o de R$1,50 já perdeu dinheiro, hein? Mais alguém? R$2. R$1,75 de lucro. Isso é que é especulação, hein? Hã? Não vi.
possível que tá falando de sacanagem, não é possível. Aí não. Se quisesse levar, você falava 2,50, pô. Não, descarto 5, foi imputado, foi deferido. R$2. Mais alguém? Você só fez isso para botar ela no prejuízo. Ela estava ganhando o dia até agora. Mais alguém? Ok, parabéns, ganhou. Pode vir aqui pegar. Na verdade não deu nada, você me deu 2, né? Na verdade tá mais limpo, tô brincando. Mas é o seguinte, isso aqui é uma dinâmica que em várias faculdades americanas essa dinâmica foi feita. Eu já fiz em sala de aula, dando aula também, em pré-vestibular comunitário, e na enorme maioria das vezes a nota é vendida mais cara do que ela realmente vale. Por que isso? Porque existe uma coisa que o ser humano tem, que é a ambição, que é terrível. Quando a ambição sobe a cabeça, a pessoa que deu 1,75 podia não ter aceitado perder 1,75 e oferecer 2,50 só para ferrar ela que ferrou ela. Então a ambição, quando sobe a cabeça, é uma coisa terrível. E no ano de 2010, quando eu fiz sucesso com o meu primeiro negócio, contra todas as minhas probabilidades, a gente achou que a gente nunca mais ia dar errado. E aí que começa a parte ruim, depois da parte ruim começa a parte boa. A gente achou que não ia dar errado e um ano depois de não ter nada na conta, de ter feito sucesso, a gente comprou mais 2 negócios ao mesmo tempo. E aquilo que era um endividamento de R$140 mil, virou um endividamento de 140, mais 70, mais 140. Deu o quê? Deu 350, é isso? A gente estava endividado agora em R$350 mil e tinha 3 negócios para tocar ao mesmo tempo. E aí eu saí de um dezembro de 2010, onde eu tinha lucro com o meu primeiro negócio, para um fevereiro de 2011, onde eu tinha enorme prejuízo, porque um dos negócios não era bom. A gente começou a levar dinheiro de onde tinha para onde não tinha, e os negócios começaram a desabar todos ao mesmo tempo. E nesse momento em que os negócios começaram a dar errado e que eu era exigido trabalhar 12 horas por dia, eu comecei a dormir mal, comecei a ter problema de saúde, foi o momento em que foi testada a minha missão de ganhar dinheiro empreendendo. E naquele momento eu entendi que o que eu melhor poderia fazer empreendendo não era tentar ganhar dinheiro, mas era tentar fazer alguma coisa de valor para a sociedade. Eu comecei a ter isso cada vez mais forte em mim no começo de 2011, que foi quando eu me deparei com o termo no Google novamente de empreendedorismo social. E comecei a pensar que eu queria empreender para gerar um benefício social e não só empreender para ganhar dinheiro. Isso foi em 2011. Aí eu passei a procurar como que eu poderia empreender socialmente e me sustentar ao mesmo tempo. O que eu poderia fazer? E aí comecei a entrar em contato com tudo de área social possível, porque eu não conhecia nada de área social. Eu nunca tinha atuado em área social, eu só tinha dado aula em pré-vestibular comunitário durante 10 anos como professor, mas eu não conhecia nada de área social. E aí passei a procurar tudo possível. Nessa época, uma amiga me emprestou um livro do Mohamed Yunus chamado O Banqueiro dos Pobres. Quando eu li aquele livro e vi que o cara criou um banco de microcrédito em que ele usou o empreendedorismo dele para gerar benefício social, falei, é isso que eu quero fazer da vida. Aí saiu o dinheiro. E aí eu entendi, a ganância não é a única mola propulsora da livre empresa. Eu entendi que eu podia continuar sendo empreendedor social, mas não necessariamente para ganhar dinheiro. Podia ganhar dinheiro como consequência, mas como primeira consequência do meu empreendedorismo, gerar um impacto social positivo. E a partir desse momento, eu comecei a entender, que a área social não tem referência nenhuma, é muito difícil haver referências em área social, e que eu iria correr atrás até que eu conseguisse sobreviver disso. E passei um movimento que durou 2 anos de vender todos os meus negócios, de me desfazer dos meus negócios e de migrar para a área social. E aí eu fui construir casa popular com o pessoal do Teto, da ONG Teto. Eu fui dar aula na Maré, num projeto furado. Fiquei um dia dando aula na Maré, quase fui devorado pelos moleques. Depois eu fiquei mais 2 meses para cumprir o contrato, continuando quase devorado todos os dias. Numa escola na Maré, em que a porta da escola era a contenção do tráfico de drogas. Numa escola que eu fui saber depois que aquela área era chamada de área de faixa de Gaza. Uma escola que o primeiro dia de reunião de professores foi interrompido por causa de tiroteio, mas eu queria entrar na área social e fiquei insistindo.
e é tanta coisa que eu já nem lembro. Tentei entrar para o projeto Ensina, consegui entrar, mas o projeto fechou no ano seguinte, quando eu ia finalmente começar a dar aula em escola pública, outro projeto de aula em escola pública. O projeto que eu dava aula voluntariamente, eu passei a ser gestor do projeto e fui fazendo tudo possível na área social. Até que um belo dia de 2013, eu recebi um e-mail dizendo que o Instituto ASE, que funcionava do Rio de Janeiro, estava precisando de um gerente de projetos. O salário era abaixo do que eu precisava para sobreviver, mas da mesma forma eu resolvi ir para a entrevista e a Luísa, na época diretora do Instituto ASE, me contratou para formar uma equipe junto com ela e com a Fernanda e passamos a ser equipe do Instituto ASE do Rio de Janeiro. No ano de 2013, eu atuei na área social remuneradamente pela primeira vez e no final do ano de 2013, o que o Instituto ASE fazia no Rio de Janeiro? Assessoria de filantropia para pessoas físicas de alto poder aquisitivo. Então, buscava os ricos, perguntava para os ricos por que eles não doavam e tentava fazer com que esses ricos doassem para projetos sociais de qualidade. E a gente fez isso ao longo de todo o ano de 2013. No final de 2013, a gente começou a se perguntar por que a gente também não aborda empresa? Por que a gente não aborda também pessoa física que não seja tão rica? O Instituto ASE lidava com doação de ricos de 50 mil para cima por ano. Pessoas que se dispusessem a doar 50 mil ou mais por ano. Essas pessoas existem, acreditem. E a gente se perguntou por que a gente também não conversa com as empresas. E aí a gente começou, no final de 2013, a planejar fundar um novo instituto, que fizesse o que o Instituto ASE fazia no Rio de Janeiro, só que também lidasse com empresa e pessoas físicas de menor poder aquisitivo. E foi assim que há 18 meses, a gente fundou em março de 2014 o Instituto FI, que presta assessoria em filantropia para pessoas físicas de alto poder aquisitivo, de não tão alto poder aquisitivo assim, e empresas. Então, nosso dia a dia é conversar com gente que queira doar, ou com empresas que tenham condições de doar recursos livres, ou recursos via lei de incentivo, e arrumar projetos que estejam dentro da causa da pessoa física e jurídica, e fazer essa doação. Eles fazem a doação através do Instituto, e o Instituto apresenta os projetos, monitora toda a aplicação do recurso para ver se o dinheiro está sendo bem utilizado, e no final das contas mostra para o doador qual o resultado da doação dele. É o que a gente chama aqui de uma filantropia inteligente, é que a pessoa faça, estimular quem não doa a doar, mas doar de uma forma inteligente e controlada para que isso tenha efeito na ponta, para que isso tenha efeito no projeto social. O Instituto FI funciona há 18 meses e a gente vem crescendo muito bem. A gente já vai somar agora, antes do final do ano, 3 milhões repassados para o terceiro setor. Já apoiamos 50 projetos sociais, foram 22 doadores pessoa física e 7 doadores pessoa jurídica que fizeram doações através do Instituto, com o estímulo do Instituto e com a monitoria de impacto que o Instituto FI faz. Graças a Deus também nesse sábado aparecemos na Veja Rio e nosso trabalho está começando a ter um destaque bom, mas muito difícil com o trabalho de dia a dia, ainda mais depois dessa minha história toda que vocês ouviram pela primeira vez em público, mas acho que deu tudo certo e é um final feliz para a história. Obrigado. Bom, gente, agora a gente vai fazer aqui rapidinho uma bateria de perguntas para ele. A gente fez um vídeo gravando as pessoas que se interessaram pelo trabalho dele, social, e a gente vai botar aqui agora para vocês verem. E é isso aí, vai responder aí para vocês. Estou falando ponto eletrônico.
FI, ele nasceu da nossa experiência no Instituto ASE, que foi um instituto que a gente trabalhou anteriormente. E um dos acertos que a gente fez para que o Instituto FI passasse a existir foi que a gente herdasse a operação que o Instituto ASE já tinha no Rio de Janeiro. Então a gente herdou essa operação. Então a gente começou, na verdade, com 26 projetos. 25, 20... Não. A gente começou com 22 projetos apoiados. Então não teve um primeiro projeto que a gente apoiou. Agora, para ficar mais dentro aqui do tema do evento, a gente esse ano está apoiando pela primeira vez um negócio social. É um projeto existe uma ONG chamada Aurece Esporte e Cultura para Cegos, que faz a inserção social de deficientes visuais através do esporte. E eles têm um problema, como 99% das ONGs, ele tem um problema muito grande com sustentabilidade, com a ONG conseguir permanecer de pé, com fluxo de caixa. E eles tinham, devido a um prêmio que eles tinham ganho, uma impressora de cardápios em braille. Só que eles não tinham como fazer os cardápios em braille nem como vender. Então a gente conseguiu para eles um recurso de R$50 mil, empregado agora no segundo semestre desse ano. E eles contrataram 4 deficientes visuais, capacitaram esses deficientes visuais em venda, e esses deficientes visuais vão aos restaurantes e estimulam os restaurantes a comprarem cardápios em braille. E a própria ONG imprime cardápios em braille, os deficientes visuais ganham por serem os vendedores e a ONG ganha o lucro do cardápio. Então, foi o primeiro negócio social que a gente apoiou esse ano agora. Meu nome é Gabriela, eu estou no 4º período de Línguas Estrangeiras Aplicadas e Negociações Internacionais e eu queria saber, dentre os projetos que você apoiou, qual que obteve o maior desenvolvimento? Então, existem projetos que o nosso objetivo é que eles se desenvolvam durante o período de apoio, mas nem todos se desenvolvem naturalmente. Já teve projeto minoria que a gente cortou apoio porque o projeto não estava executando como era previsto. E tem um projeto que a gente está apoiando atualmente, que nessa questão de desenvolvimento é mais claro. Na favela da Rocinha existem várias subfavelas. Toda favela não é uma coisa só. Normalmente elas têm áreas com IDH bem maior e áreas com IDH bem menor. E na Rocinha tem uma comunidade chamada Comunidade do Roupa Suja, que é uma coisa, só não é o pior lugar que a gente visitou nos anos de instituto, que a gente já foi ao Jardim Gramacho, que é a África de documentários, um negócio incomparável. Agora, tirando o Jardim Gramacho, a Roupa Suja na Rocinha é um lugar horrível, horrível. E tem um projeto social que é uma creche para crianças da própria comunidade do Roupa Suja. E as crianças, quando a gente chegou lá, as crianças ficavam lá o dia inteiro realmente sem ter o que fazer, elas ficavam sentadas no chão, porque não tinha TV, não tinha nada. A gente conseguiu alguns apoios para esse projeto e a ideia é que a gente vem desenvolvendo esse projeto já há alguns meses e a ideia é que no final do apoio, essa ONG, essa creche, esteja capacitada para receber a bolsa que a prefeitura dá para algumas creches. Que a boa parte das creches da prefeitura são terceirizadas, a prefeitura paga para ONGs fazerem o trabalho. Só que essa ONG ainda é tão ferrada que ela não consegue nem se enquadrar no que a prefeitura pede, em termos de arquitetura, em termos de metodologia, em termos de carteira assinada. Então esse é um projeto que vem andando muito bem. A primeira ação nossa foi conseguir uma televisão e DVDs da Galinha Pintadinha, para as crianças terem o que fazer, obtemos êxito. E agora é fazer as alterações estruturais no projeto para que ele possa receber o recurso da prefeitura. E esse é um projeto que teve um desenvolvimento tem tido um desenvolvimento bastante satisfatório. Vamos lá para a terceira? Marcos, meu nome é Ludmila, eu sou estudante de administração do 6º período e eu gostaria de saber a diferença entre ter um projeto social e apoiar um projeto social. Alguém que fez essas perguntas está aqui na plateia? Porque olhar a própria cara pausada ali deve ser uma coisa terrível, né? Porque sempre pega uma cara... parece que não, você não tem o que fazer. Você está vendo que toda vez você está nervosa aí para apertar a mão. Ah, você está bem? Por isso você está nervosa para conseguir apertar. A diferença entre ter uma ONG... Eu desfoquei. Mensagem do nosso patrocinador. Eu desfoquei com o comentário. A diferença entre ter uma ONG... Então,
ter uma ONG, se alguém aqui deseja ter uma ONG, se alguém, vou dar um passo atrás, se alguém aqui deseja trabalhar em aerossocial, pelo amor de Deus, pensem se é a missão de vocês, porque você ganha menos e trabalha mais. Tem um grau de satisfação que as outras áreas não sei se proporcionam, mas você não tem glamour, o dia a dia não tem glamour, é e-mail que não volta, é doador que desiste. Então, se você tem isso muito forte dentro de você, entre quem precisa de gente boa lá. Agora, se não tem, pense bem. Então, trabalhar com a área social já é uma mão de obra danada. Você ter uma ONG, você ter que fazer ata, estatuto, manter atualizado, arrumar doador, é uma dificuldade enorme. Então, apoiar ONGs é maravilhoso. Quando você liga para a ONG e diz, temos 50 mil que uma empresa gostou e quer botar no seu projeto, é maravilhoso. Quando você vai assinar contrato, é maravilhoso. Quando você vê o resultado da execução do projeto, é maravilhoso. Agora, você ter uma ONG é uma grande apreensão, porque existe uma mão de obra para conseguir manter ela viva. E eu acho que eu consigo falar isso bem porque a gente apoia ONGs, já apoiou 50 ONGs, 50 projetos, e eu tenho uma ONG, né? Eu fundei uma, então é uma grande mão de obra. Por mais que a gente tenha um cenário de êxito atualmente, eu acho que os resultados são muito bons, a gente está captado até o final do ano que vem. Então, de repente, em janeiro eu distribuo meu currículo aqui, porque em janeiro de 2017 eu distribuo meu currículo aqui, porque eu não sei se eu vou estar empregado ainda, porque a gente capta ano a ano. Então, é bonito para contar para o vizinho, para contar para a namorada, mas não tem estabilidade nenhuma ter uma ONG. Lembrem-se disso na hora de trabalhar. Qual é a sua ONG? Eu não sei se você falou. O Instituto FI. É uma ONG? Desculpa, gente. É o detalhe. O Instituto FI é uma associação sem fins lucrativos, como qualquer ONG, na verdade, é um nome fictício de vários subtipos legais. Um deles é a Associação Social Sem Fins Lucrativos. Instituto é um nome fantasia também. O Instituto FI é uma associação social sem fins lucrativos. E deixa eu pegar Posso pegar? Eu estourei o tempo já? Só pegar um gancho, a pergunta que vocês devem estar se fazendo, pelo menos parte de vocês, e como vocês se sustentam? Como você paga a sua luz em casa? Vocês pegam uma parte do que é doado? Não, nós não pegamos uma parte do que é doado. O Instituto FI tem duas contas, é a conta de projetos e a conta institucional. A conta institucional são pessoas que querem doar pro Instituto, para que a gente continue sobrevivendo. Então eu sou uma ONG como qualquer outra e tenho que captar recursos para minha ONG como qualquer outra pessoa. Já a conta de projetos é para quem quer doar para projetos. Então, se uma empresa quer doar 100 mil através de Lei Rouanet para o projeto X, ela vai doar 100 mil. Esse dinheiro vai chegar na ONG. Se uma pessoa física quer doar 300 mil para um projeto, esses 300 mil vão chegar na ONG. A gente não vai ficar com nenhuma porcentagem da doação, porque a gente sobrevive de doadores que a gente chama de doadores institucionais, que apoiam o Instituto FI. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para você. Sim. Aonde o Instituto PHI pretende chegar? Qual é a sua visão daqui para frente? Instituto FI. Começou bem. Você tinha treinado no começo só. Isso aí foi improviso. Empreendedor tem esse negócio, né? A gente vive o depois da manhã sempre. Você quer o 2020, você não quer nem 2017 você quer 2020. Então, o que eu vejo é que o nosso trabalho ele é pertinente dentro do cenário e o nosso trabalho faz sentido para os doadores e para os projetos. Então, em termos de missão, eu acho que a gente pode mudar uma coisa ou outra, mas a gente está bem azeitado. Porém, 99% dos projetos têm problemas sérios com o fluxo de caixa, o famoso dinheiro. Os projetos têm problema em ter dinheiro. E não é assim, o projeto, por exemplo, esse ano agora, tem os órfãos da Petrobras. Petrobras, acho que já é público e notório, foi tão roubada que não tem dinheiro mais para doar. Então, doou para a pessoa errada, né? Doou tudo para aqueles picaretas lá. Então, 60% da verba de responsabilidade social empresarial da Petrobras foi cortada esse ano. Então, o que veio de órfão da Petrobras conversar com a gente é uma coisa enorme. E são projetos que não pensavam numa forma de captar recursos que não fosse a Petrobras. Então, eles vão acabar ou conseguir questões emergenciais. O mais importante para o Instituto FI ser perene é que a gente consiga solidificar a nossa estrutura financeira. E como que se solidifica? A gente tem que ter um montante tão grande
numa conta que só a rentabilidade daquele montante vai garantir o nosso funcionamento, a nossa operação. E a gente não vai precisar ficar captando recurso para sobreviver. Basicamente, o que eu vejo para o Instituto FI lá na frente é que a gente acabe com a instabilidade financeira que qualquer ONG tem através de um fundo patrimonial que renda o que o Instituto gasta. O Museu do Louvre tem um fundo patrimonial. O Museu do Louvre não precisa de dinheiro, de bilheteria para sobreviver. As grandes faculdades americanas têm um fundo patrimonial, elas não precisam de dinheiro de mensalidade para sobreviver. O ideal é que a gente chegue nisso. Os grandes projetos no Brasil, eles têm ativos que garantem a sobrevivência deles sem eles precisarem ficar captando, como por exemplo o Instituto Ayrton Senna, que tem o Seninha. Os royalties do Seninha vão para o Instituto e eles conseguem sobreviver dessa forma. Então, eu vejo o Instituto FI financeiramente estabilizado. Esse é o meu sonho. Então, tá bom, é isso. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Prazer. E o seu nome é William Reis. Pode vir para cá, William. E no final também, a gente vai ter uma surpresa para vocês. Por favor, não vão embora, que vai ser muito irado, muito legal. Boa tarde para todos vocês. Aí acompanhei as duas palestras muito boas aí. É um prazer estar aqui, contar um pouco aí da experiência do AfroReg, né? Que já atua há 22 anos na cidade do Rio de Janeiro. E antes de começar a mostrar a nossa tecnologia social, tem que contar um pouco como começou a AfroReg para vocês entenderem como a gente chegou, onde a gente chegou. O AfroReg ele nasceu, na verdade, de pessoas desacreditadas, de pessoas que na década de 90 não tinham nenhuma perspectiva de vida melhor para mudar e para ter uma vida digna. Então, a maioria das pessoas envolvidas naquela época, que era um grupo de amigos, tinham perdido seus amigos por conta da violência, e a partir disso tiveram uma ideia de montar um evento para eles terem um pouco de dinheiro, levarem o entretenimento para as pessoas. E aí foi aí que nasceu a primeira festa que o AfroReg fez. A festa, no caso, que seria uma festa voltada para o funk, aconteceu um arrastão na praia de Ipanema. Então você vê que esse lance de arrastão não é uma coisa nova, né? Como a televisão mostrou umas semanas atrás. Então teve esse arrastão, que foi uma briga de Parada de Lucas e Vigário Geral na praia, que consequentemente virou um arrastão. Então, o funk, nesse mesmo período, ele foi proibido na cidade do Rio de Janeiro. As festas não poderiam tocar funk. E como a gente já tinha montado toda uma estrutura para o funk, a gente pensou, então o que a gente pode fazer? Aí um dos nossos coordenadores que tem lá, que é o Teco Rastafari, falou, vamos tocar reggae. Aí todo mundo falou assim, pô, mas se a gente tocar reggae, as pessoas vão xingar a gente. As pessoas estão vindo para tocar funk, reggae, funk, não tem nada a ver. Não, vamos tocar reggae, que as pessoas vão gostar. E não deu outra, foi um sucesso a festa, tiveram outras edições da festa também, mas era tudo naquela base de emprestar, né? O espaço era emprestado, o buffet era emprestado, toda a organização e tal, tudo era emprestado. E numa dessas festas, aconteceu que uma pessoa que estava frequentando botou muito papel higiênico dentro do vaso, aí saiu água para entupir o vaso, e aí o dono do espaço falou, não posso mais emprestar para vocês o espaço porque vocês não têm dinheiro para pagar, e também podem ferrar também porque eu também não posso ficar botando dinheiro. E aí essas pessoas pensaram, pô, gente, o que a gente pode fazer, cara, mas uma pegada mais social, uma pegada mais brasileira. E eles tiveram a ideia de fundar um jornal. O nome do jornal foi AfroReg Notícias. O jornal, na verdade, era escrito por pessoas que mal sabiam escrever, que tinham que escrever e editar. Então era uma coisa, sempre foi na boa vontade, sempre foi na garra. E esse jornal, ele era voltado para a cultura negra. Então ele era falando de ídolos negros, de festas, de música, tudo voltado para a cultura negra. Esse jornal era entregue gratuitamente para as pessoas. A gente ia já nas casas dos famosos entregar esse jornal e tal. E aí as pessoas que se encontravam 2 vezes por semana foram se encontrando 3 vezes por semana.
até que todo dia estavam se encontrando. E aí surgiu a ideia de a gente montar uma ONG, um projeto social voltado para a favela. E íamos então para a favela do Acari. Só que aí nesse período aconteceu a chacina de Vigário Geral, que foi uma chacina onde 21 moradores morreram na mão de policiais que montaram um grupo de extermínio e represaram a 3 policiais que tinham morrido no dia seguinte, entraram na favela e mataram 21 pessoas, mas 21 pessoas que não tinham envolvimento nenhum com o tráfico, 21 pessoas inclusive de igreja. Então eles entravam nos lugares e matavam as pessoas. Então essa chacina, ela chocou a cidade do Rio de Janeiro, chocou o Brasil também. Vigário Geral ficou conhecido como a Bósnia brasileira. E o Afro-Reg, vendo essa situação de Vigário Geral, falou: não, no momento a gente não é para Cari, a gente tem que ir para Vigário Geral. É lá que eles estão precisando da gente. Então a gente foi oferecendo oficinas de reciclagem, oficina de percussão, mas era sempre assim, as pessoas não sabiam nem reciclar e muito menos tocar instrumento. E a gente ensinava para essas crianças. O início foi muito difícil porque as nossas oficinas aconteciam na rua, então vira e mexe tinha tiroteio, então a gente tinha que correr com as crianças e tal. E aí a coisa foi tomando uma proporção, foi crescendo, fomos abrindo outros núcleos em outros lugares do Rio de Janeiro. O Afro-Reg ficou conhecido mundialmente com essa tecnologia social. A nossa missão é promover a justiça e a inclusão através da arte, da cultura afro-brasileira e da educação, construindo pontes que unam as diferenças e sejam alicerces para a sustentabilidade e para a cidadania. Nosso objetivo é criar empreendedores, mediadores de conflitos e protagonistas sociais, afastar os jovens da influência do tráfico e gerar renda e autoestima. Os mediadores de conflito, como eu costumo falar, são os caras que atuam nos nossos 4 núcleos, que é o Caju, Cantagalo, Vigário Geral e Parada de Lucas. Então esses caras, eles fazem essa mediação de conflito para não ter o enfrentamento de bandido com polícia, derramamento de sangue e vidas de pessoas em risco na rua, e inclusive os nossos atendidos também. E criar empreendedores sociais. Os nossos instrumentos são os 4 núcleos que eu falei para vocês. Nós temos 52 projetos em diferentes frentes de trabalho, temos uma agência de empregos para egresso do sistema penal, temos 9 grupos artísticos e um escritório de representação em São Paulo, porque o Afro-Reg, todo mundo quer ter um Afro-Reg na cidade, mas a gente não quer ser um McDonald's. A gente visa sempre focar aqui na cidade do Rio de Janeiro, para a gente também não perder esse contato direto. Em São Paulo é mais um escritório de representação, onde a gente ajuda essas ONGs que estão começando a montarem seu projeto social. Aí agora eu vou falar de cada pilar que o Afro-Reg trabalha. Vou falar dos nossos centros culturais. Então vamos lá para o Centro Cultural Ali Salomão em Vigário Geral. Esse centro cultural ele possui 4 andares, ele é mais voltado para música. Então lá você, por exemplo, aí já começa essa tecnologia social. Por exemplo, na nossa Praça Tropicalismo, o que a gente faz? A gente leva shows que tem, por exemplo, só em Copacabana. Então você pode ver nessa praça, já tiveram shows de Paralamas de Sucesso, Gilberto Gil, Detonautas, NX0, teve gravação de DVD gospel. Então é uma praça onde a gente leva esses shows que acontecem na cidade do Rio de Janeiro para dentro da favela. Isso gera sustentabilidade para a favela, porque ali a gente está fortalecendo o comércio daquelas pessoas que estão em torno ali, de levar também o entretenimento para aquelas pessoas. Se você for algum artista, quer gravar um CD ou quer gravar uma música e não tem a condição, porque é muito caro, nós temos um estúdio lá que se chama Estúdio Natura Musical. É um estúdio onde está entre os 5 melhores do Brasil e entre os 3 melhores do Rio. Então, uma tecnologia AA. Então, você chega lá, marca um horáriozinho com a gente. Então, a gente vai lá e grava a sua música ou grava o seu CD. Você não pode fazer apologia ao tráfico nem coisas sexuais, né? E lá também acontecem esses ensaios que a gente tem os nossos subgrupos, além das nossas oficinas culturais. Temos também um curso de DJ lá muito bacana, que antes era uma parceria com a Red Bull, hoje é o Afro-Reg sozinho, mas é uma parceria que se chama Favela Beats, onde a gente prepara DJs da favela para estarem no mercado de trabalho. Mas quando a gente ensina esse moleque, a gente não ensina o moleque só a mexer lá no disco, botar música. A gente
a gente prepara ele desde para ele mexer com os cabos do som até ele saber se posicionar no mercado de trabalho. Então um garoto desse, ele também vai saber gerenciar o seu emprego, ele também vai saber se gerenciar. Então uma coisa que eu sempre conto é quando um dia eu estava numa festa em Ipanema, aí eu cheguei pro dono da festa e falei, pô, esse dia é bom pra caramba, não sei o quê. Aí ele, pô, lá do projeto Favela Beat. Então você vê que os moleques saíram, um moleque lá de Vigário Geral estava tocando numa night em Ipanema. Então o moleque já atravessou um horizonte que ele não conhecia. Em Parada de Lucas, que é o nosso o Centro de Inteligência Coletiva Lorenzo Zanetti, é mais voltado para coisa de mídia, né? Para internet, para cursos à distância. Então é mais voltado para isso. Além de sempre, todos esses núcleos têm essa pegada social também, de oficina, passeios culturais e isso. No Caju, eu costumo dizer que é o nosso núcleo mais, assim, é a região mais pobre que o Afro-Reg está presente, por incrível que pareça. Há um tempo atrás, meu amigo Ranieri ali em cima, a galera do Afro-Reg chegando também, para mais daqui a pouco fazer um show aí para vocês. No Caju, é uma coisa assim onde você vê crianças de 9 anos viciadas em droga. Então é uma coisa assim bem grave mesmo. Tão grave que um dia eu fui trabalhar lá numa terça-feira e eu olhei e a menina me falou, tá vendo aquele menino ali? Ele passou o dia todo fumando maconha. E o moleque estava totalmente drogado, totalmente mal. E aí aquilo mexeu muito comigo. Nesse mesmo dia eu fui no cinema, aí passou um trailer, não sei se vocês já viram, o Kinoplex sempre tem aquele projetor de sonhos. É um projeto social da Kinoplex no qual eles levam crianças que nunca foram para o cinema. Então eles pegam essas crianças e levam. Então eu entrei ali na sala de cinema mesmo, eu mandei uma mensagem no Facebook para a Kinoplex respondeu durante o filme. E aí eu tive a oportunidade de levar 70 crianças do Caju que nunca tinham ido ao cinema. Então a Kinoplex foi aqui na Tijuca. Ela abriu o cinema, deu pipoca, deu refrigerante, a gente só entrou com transporte. E foi muito legal porque eles passaram uma semana antes filmando o nosso núcleo do Caju. E aí no dia antes, no trailer, no caso, o trailer eram as crianças sendo protagonistas do filme. Então elas se viram na tela do cinema. Então as crianças ficaram loucas, né? Então isso foi uma experiência muito legal que eu tive no Caju. E é um núcleo assim que a gente tem muito cuidado. O Cantagalo é o Anfiteatro Benjamin de Oliveira, que é o primeiro palhaço negro do Brasil. Então é um núcleo voltado mais para o circo, perdão. Então é toda uma coisa mais voltada para falando de África, falando de cultura afro-brasileira. Esse espetáculo ficou lá um bom tempo, lá no Cantagalo, a gente oferecia a van, então as pessoas que queriam subir era só pegar a van lá e assistir. Tem também o circo social também, que é uma coisa muito legal. A nossa sede, que fica na Lapa, é um espaço assim, onde tem mais essa questão de escritório, mas também oferecemos esse espaço aí que é a nossa varanda, onde a gente promove debate, promove pequenos eventos também. Agora, essas são as nossas oficinas culturais. Então, cada oficina dessa, mais de 11 mil atendidos só no passado. Então, essas oficinas, elas funcionam da seguinte maneira, porque as pessoas quando olham o Afro-Reg pensam assim, pô, Afro-Reg, o moleque lá bate lata e vai embora. Não. É o seguinte, a gente oferece essa ferramenta para ele, a gente oferece uma oficina para ele. Através disso, quando ele está dentro do Afro-Reg, a gente procura saber se ele está estudando. Se ele não estiver estudando, a gente vai encaminhar ele para a escola com essa equipe técnica social. A gente vê se ele está tendo algum tipo de problema em casa, ou seja, se ele sofre um abuso da mãe, abuso do pai, ou se a mãe e o pai estão trabalhando. Se eles não estiverem trabalhando, também a gente ajuda a inserir no mercado de trabalho. Então, ou seja, o menino é apenas um peixe que a gente vai lá e pega o cardume também para estar ajudando. Então é isso. Então as nossas oficinas são de grafite, de teatro, dança, música, tem informática, o circo e música clássica também, além das histórias em quadrinhos. Quando eu falo música clássica, as pessoas, pô, vocês só ensinam funk, samba? Não, lá também temos uma orquestra de cordas muito bacana que roda o mundo. Agora eu vou falar dos nossos grupos artísticos. Então, todos esses grupos artísticos, eles são consequência das nossas oficinas culturais. É claro que a gente sempre deixa claro para o menino, olha só, você pode fazer na sua oficina, pode sonhar em ser um artista, mas a gente não garante que você vai ser um artista,
mas isso não significa que você não possa estudar, fazer uma faculdade, entrar em outra área que seja ligada à música também. Então a gente sempre deixa claro isso porque, afinal, quando a gente traz uma criança para dentro do Afro-Reggae, a gente também acaba criando um sonho para aquela criança, mas a gente sempre também mostra um outro lado que ele pode seguir. Então essas oficinas são consequências, esses grupos são consequências dessas oficinas. O Afro Samba é um grupo só de samba e tal, que ele já tocou em diversos lugares, tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, como também fora do Brasil. Então o Afro Samba, ele já tocou na Casa Rosa, já tocou em diversos lugares. O nosso padrinho Arlindo Cruz, então é um grupo também muito bacana, um dos grupos que eu mais gosto do Afro-Reggae. A banda R21, por muito tempo, foi a principal fonte que sustentou o Afro-Reggae. Então foi uma banda que rodou o mundo, mostrando nosso espetáculo voltado para a música brasileira, misturando vários ritmos. Então hoje se chama a banda R21, antes era a banda Afro-Reggae, agora a banda R21 porque faz uma analogia com trocando o AR15 pelo AR21, trocando, claro, pela cidade do Rio de Janeiro. Então a gente fazendo essa brincadeira. A Parvat é uma banda de rock, tá aqui. Na grande maioria é formada por mulheres, então é uma banda de rock que já abriu o show dos Detonautas, já abriu o show de diversas bandas que se apresentaram lá no nosso centro cultural. Então a gente também dá essa oportunidade para esses jovens terem acesso a esses artistas. Então bastante legal. O Afrolata é um dos grupos que eu mais gosto, se não mais, até pela afinidade que a gente tem um com o outro. O Afrolata é muito bacana porque eles tocam com um instrumento reciclável, então eles pegam tudo aquilo que não serve, a gente acaba transformando em música. Eu tive a oportunidade também com eles de montar também um grupo de estudo, foi muito bacana, voltado para a história do negro, voltado para a história da África. Então são os moleques assim que são super politizados. Foi uma coisa muito legal, porque quando eu cheguei assim no Cais do Valongo, os moleques falam, pô, aqui foi onde chegaram os pretos, não sei o que, aqui, blá, eu só escutando. E eles falando, pô, isso me deu um orgulho, porque eu fui lá, botei vídeo, mostrei pra eles se interessaram, pesquisaram. Há 2 anos atrás eles estiveram na África, fazendo um trabalho super bacana na África, junto com a ONU. Então é um subgrupo que eu me amarro. A trupe de teatro, que é a nossa trupe lá, que fica em Vigário Geral, hoje atualmente estamos com o espetáculo Alonso e o Bode, a gente vai rodando aí o Rio de Janeiro também, uma coisa muito bacana. O nosso Afrocirco, como eu falei para vocês, que é uma coisa mais voltada para a história da África, eu costumo falar que é o Circo de Soleil da favela, sem modéstia. E a nossa orquestra Afro-Reggae, que anos atrás era com a parceria com a Petrobras, atualmente estamos somente pela gente mesmo. Então é também uma orquestra muito maneira, que já tocou no Teatro Municipal. Então você viu um negão lá de black tocando violino. Então uma coisa assim muito legal, muito bacana, muito impactante também, até pelo talento deles. O nosso bloco, né, bloco Afro-Reggae, acho que vocês aqui gostam de carnaval, já devem ter ido, ou já devem ter escutado. O nosso bloco ele saía em Ipanema, porque a gente gosta muito de fazer isso, né? A gente gosta de ligar a favela ao asfalto e vice-versa, o asfalto à favela. Então era muito legal porque a gente arrastava 500 mil pessoas só em Ipanema, e aí o prefeito implorou para a gente sair de Ipanema e para a gente ir para o centro da cidade. Então é o bloco hoje que só perde para o monobloco e para o Bola Preta em número de pessoas que frequentam. Então ano que vem os nossos ensaios já estão acontecendo em Vigário Geral. Ano que vem a gente volta com força total para desfilar na Rio Branco. Macala, que é música e dança contemporânea voltada para a cultura africana. Então é uma coisa também, é um dos subgrupos aí super forte, aí mantendo a nossa relação com a África. Aí agora eu vou falar dos nossos projetos. Então, Nelson Mandela sempre dizia, uma pessoa não nasce racista, ela aprende sendo racista, ela aprende a ser racista. Como ela aprende a ser racista, ela pode desaprender também a ser racista. A mesma coisa é o cara lá da favela, ele não nasce bandido, ele aprende a ser bandido. As oportunidades que estão para ele, a referência positiva que ele tem é o tráfico. Então muitos jovens se perdem no caminho do tráfico. Eu que sou morador de favela, morei, né, hoje em dia eu não moro mais, morei dos 7 aos 17 anos, morei no Complexo Alemão, vi de perto um pouco o que é violência e como também essa tentação da droga, do tráfico. Então eu sei bem, além das pessoas que trabalham no Afro-Reggae. Então foi pensando mais ou menos nisso e também
e também vendo a quantidade, porque o AfroReg estava tirando muita gente do tráfico, e muita gente estava procurando o AfroReg para conseguir emprego no AfroReg. Até certo ponto a gente conseguia dar emprego dentro do AfroReg. A partir do momento a gente não conseguiu, por falta de grana. Então foi aí que a gente pensou em criar essa agência de trabalho voltado para egressos que saem do sistema penal. Então a gente juntou as principais facções, porque o AfroReg atua em diversas áreas, tanto Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando, Milícia. Então a gente foi nessas áreas, muitos eram chefes dessas áreas, saíram, a gente trouxe para o AfroReg, mas quando a gente fala que traz, a gente leva ele na justiça, o cara se apresenta à justiça, vê o que ele está devendo, ele paga o que ele deve, e quando ele sai, ele vem para o AfroReg. Então, a partir disso, a gente pegou as principais frentes do tráfico e montou essa agência de trabalho. Então, uma coisa assim, onde esses caras, hoje eles falam com empresários, com donos de empresas, para pedir trabalho para o cara que está saindo da cadeia. Porque o cara que está saindo da cadeia, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz pergunta: o que eu vou fazer? A coisa mais próxima que está para ele voltar para o tráfico. Ou então, hoje em dia, ele vai procurar o AfroReg. Então, a partir disso, a gente criou essa agência de emprego. É uma agência de emprego muito legal, porque esses caras, eles só não inserem no mercado de trabalho. Por exemplo, a gente faz um acompanhamento, porque também é muito louco, o cara fica 20 anos preso. E aí, quando ele sai, é um mundo totalmente diferente para ele. E aí a gente vai, acompanha durante 3 meses, para ver se ele está chegando no horário, para ver se ele está tendo algum tipo de problema com a empresa, ou se a empresa está tendo algum tipo de problema com ele. As pessoas que saem do trabalho, cara, são pouquíssimas. São assim, pouquíssimas. E as pessoas que procuram o AfroReg atrás de trabalho são muitas. Então é um trabalho assim, muito legal, onde esses caras eram vistos negativamente para a sociedade, o AfroReg pegou e transformou para eles trabalharem positivamente para a sociedade. Então é um projeto que a gente acredita muito. O Comandos é mais ou menos uma coisa também do Segunda Chance, do Segunda Chance. A gente pega esses caras que eram do tráfico, pega um chefe da polícia militar, pega um cara do BOP, pega um cara da polícia civil e bota eles sentados e eles vão falando sobre a influência deles, sobre o que aconteceu, que antes eles estavam em lados opostos, eles estão juntos. E eles fazem essas palestras que acontecem em faculdade. O Mutirão AfroReg é um mutirão que trabalhamos junto com a nossa equipe social, no qual a gente vai nas áreas que a gente atua, né? A gente vai lá, faz uma identificação dos principais problemas. Então a gente já visitou mais de 2.400 famílias no Complexo do Caju e em Parada de Lucas. E muitas dessas casas a gente viu, o principal problema era a água potável. Então a gente fez doação de filtro para essas pessoas que não tinham água potável. No Caju é uma coisa mais de saneamento básico, pessoas que não tinham banheiro para ir ao banheiro. Então faziam suas necessidades no papel e jogavam no lixo. Então é uma coisa muito louca. E aí o AfroReg identificou esses principais problemas e a gente faz lá a planilha todinha e aí a gente busca qual a melhor solução para estar resolvendo esse problema. O Tá no Mapa é uma parceria do AfroReg com o Google, no qual a gente faz esse mapeamento de favela, voltado mais para comércios dentro de favela, né? A gente mapeia esses comércios, então, e aí a gente bota eles lá no Google Maps. Então é uma parada também muito legal, porque a gente não leva as pessoas do AfroReg para trabalhar dentro daquela favela. A gente leva as pessoas do AfroReg para capacitarem aquelas pessoas que estão dentro da favela, para trabalharem com a gente. Então a gente chega lá e pega essa galera trabalha com a gente durante alguns meses para mapear a área. O Além do Arco-Íris é a única foto que eu estou presente lá no canto, porque eu sou o muso do projeto, que é um projeto voltado para travestis. Então todas as terças-feiras elas estão lá no AfroReg fazendo um encontro, e no caso são travestis, mas não são aqueles travestis que a gente vê na Glória lá não. São travestis abaixo da linha da pobreza, travesti que se prostitui por R$3, que injeta óleo de cozinha no corpo, que são analfabetos, são pessoas que não têm nem documentos. Então a gente pega essas pessoas, essas meninas, e fazem esse trabalho todas as terças-feiras lá no AfroReg. Além de também estar no Segunda Chance também, levando elas para o mercado de trabalho. O Cultura de Ponta é o que eu falei lá no início, no caso é um espaço lá na nossa sede na Lapa, no qual a gente abre
para debates com temas polêmicos dentro da sociedade. Então a gente leva pessoas conhecidas aí para dentro do AfroReg para estar debatendo, além de convidar escolas públicas para estarem participando e assistindo. África, Cabo Verde, há 2 anos atrás, estivemos na África junto com a ONU, fazendo um trabalho muito bacana, no qual a gente levou a metodologia que a gente utiliza aqui nas favelas do Rio de Janeiro para a África. Capacitamos a galera de lá da África e eles hoje mantêm os projetos lá firmes e fortes. Então, foi muito legal, a gente levou material, deixou tudo lá e eles viraram multiplicadores culturais lá em Cabo Verde. Educação, então vamos lá. O PAI é um programa dentro do AfroReg para capacitar e dar estudo para funcionários e filhos de funcionários que não tiveram oportunidade de fechar o ciclo de estudo, né? Então a gente faz uma pesquisa no qual quais funcionários querem doar 5% do seu salário, eles doam esse 5% e no final cada aluno que termina o seu curso lá, eles ganham um bônus. Então é um projeto voltado totalmente para educação. A gente também está abrindo também um horizonte da universidade para esses funcionários. Alguns deles já estão até dentro das faculdades. Na realidade, é uma capacitação mais online, uma capacitação gratuita, no qual a gente faz cursos online bem práticos e bem rápidos. Então, se vocês entrarem lá no site do AfroReg, tem tudo isso para vocês. A editora AfroReg, que tem o InfoReg, que são publicações semanais, no qual a gente faz debates apoiados em pesquisa. Então, maioridade penal, intolerância religiosa, todos esses temas que estão aí dentro da sociedade brasileira, a gente pega através de gráfico e mostra. A coleção Conversas são cartilhas semanais, mensais, dão um trabalho ferrado. Sou eu que faço esse mapeamento de escola. Então, para mais de 400 escolas aí, eu estou enviando aí as nossas cartilhas Conversas, que é mais uma conversa, mais voltada para criança, para estudante de escola pública, no qual a gente manda essa cartilha. É uma coisa muito legal, muito bacana, um diálogo, no qual a gente fala de diversos temas também, é tipo um InfoReg, só que mais voltado para a escola, para criança. A nossa produtora, vamos lá, os vídeos educativos, são vídeos que a gente faz com diversos temas, as videoaulas também, que encaixa lá no Na Realidade, e fora a cobertura de eventos. Então, a maioria desses caras que estão ali nesse audiovisual produzindo isso, a maioria são moradores de favela. Então, é muito bacana também, porque a gente mostra um outro lado também para eles, e um material produzido por 100% favela, né? No ar, a gente tem os programas de televisão, vocês já devem ter visto Conexões Urbanas, que está indo para a 7ª temporada. Está na 7ª temporada, está indo para a 8ª. Então, um programa que passa no Multishow, alguém já deve ter visto aqui, e com vários temas voltados para a temática social. O Papo de Polícia é mostrando a realidade de um policial, então o que ele faz, não só o que ele faz dentro da polícia, mas o que ele faz fora da polícia. O último foi o Soldado Virgínio do BOPE, no qual ele tem um projeto social no Morro do Borel. Então, o cara do BOPE tem um projeto social no Morro do Borel e é bomba e superlotado, e o cara sobe lá, anda o morro inteiro e ninguém fala nada com o cara. Então, é uma parada muito bacana, ele leva jovens para competir e tudo do bolso dele, não tem ajuda de ninguém. Então, esse foi o último. O Paixão Bandida foi uma série documental, no qual a gente fala de pessoas que se envolveram com tráfico por causa de um grande amor, tanto mulher como homem, já mostramos 2. O Órfãos da Violência ainda a gente está em fase para preparar, então são pessoas que perderam seus familiares por causa da violência. Em desenvolvimento temos a série O Preço, que vai falar sobre a DAS, que em meados da década de 90 acabou com sequestro na zona do Rio de Janeiro. Então vai ser uma série ficcional que está mais para o futuro. O nosso escritório de representação em São Paulo foi o primeiro lugar fora que a gente está fixo. Então lá também temos segunda chance, além de dar essa consultoria para ONGs de São Paulo que querem montar seu projeto social. O impacto do AfroReg, já recebemos lá em Vigário Geral Madonna, Gilberto Gil, Spike Lee, além de alguns políticos também. Então o nosso impacto é muito grande no mundo. Então as pessoas conhecem muito a gente em redor do mundo porque a gente roda o mundo. Nas universidades a gente também faz um trabalho muito maneiro,
também fora do Brasil. Então, porque a gente fala assim, a gente ficou 10 anos no Reino Unido, mas fala assim, pô, no Reino Unido não é, os mesmos problemas não é igual na favela aqui. Não é, mas lá era uma coisa mais de gangue, uma coisa mais uma guerra de etnias. Então era o cara lá skinhead com africano, um cara muçulmano. Então a gente ia nessas cidades que tinham esses conflitos e através dessa metodologia que a gente utiliza nas favelas do Rio de Janeiro, a gente mudava isso e transformava eles em ativistas daquela área, para o bem. Então foi uma experiência também muito legal. E eu tive que correr porque toda vez que eu ficava gaguejando é porque ela levantava 15, 10, eu falei, caraca, eu vou passar. Então eu passei, não sei, passei não, né? Então tá, então desculpa falar muito rápido, gente, porque é muito grande o nosso projeto mesmo. E espero aí ter colaborado, ter passado um pouco do que a gente faz, né, no Rio de Janeiro. E se vocês tiverem também alguma pergunta para mim, sejam bonzinhos. Cara, já levantou a mão. É porque no início você não falou a data que tudo começou. Fala mais alto, fala mais alto. No início você não falou a data que tudo começou. 1990. Mas Não, não foi não. Vou falar alto. Professora, fala alto. Qual é o índice que você tem, pelo menos uma ideia pra gente, dessa recuperação, né? Você consegue tirar as pessoas desse mundo do tráfico, dessa vida mais difícil e verdadeiramente incluí-los numa vida totalmente diferente? então, o índice, em números eu não consigo te passar, mas posso te dizer que são pouquíssimas pessoas que a gente consegue tirar da influência do tráfico e eles voltam para o tráfico. São pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo. Eu lembro de que eu vi dentro do AfroReg saiu uma pessoa ter voltado. E eu tô lá já há 6 anos. Então acho que a gente mostra um outro lado para eles, né? A gente pega a mesma energia magnética que o tráfico atrai eles, a gente pega também e mostra. Por exemplo, em Vigário Geral, quando a gente chegou em Vigário Geral, só quem tinha roupa da Nike era traficante. Só quem possuía roupas legais eram os traficantes. E a partir do momento que a gente começou a rodar o mundo com esses jovens, e esses jovens eram remunerados, ganhavam um cachê artístico para estarem rodando o mundo com a AfroReg, a partir desse momento eles conseguiam também comprar roupa, eles conseguiam também ter o bem aquisitivo que aqueles caras tinham. Então eles chegavam na favela de Nike. As crianças pensavam assim, caramba, não preciso ser bandido para ter um tênis Nike ou para ter uma roupa boa. Eu posso estudar, posso trabalhar, posso participar do AfroReg. Então quando as pessoas falam, os caras que estão hoje em dia com a gente no Segunda Chance, eles falam, quando eu peguei o gostinho, aí eles mostram minha carteira de trabalho, não quero voltar nunca mais, se eu soubesse não tinha nem entrado. Porque é uma vida que eles sabem que tem validade. Então aí, hoje eles estão aí todos fazendo esse trabalho de transformação lá dentro. Internamente, hoje, qual é o maior problema que o AfroReg encontra? Mas você diz de grana? Não, porque a gente está passando por um período muito difícil. O que a gente está passando de dificuldade é justamente isso. Porque o AfroReg, a cada ano a gente monta, a gente traça o que a gente quer fazer, né? Quais os projetos que queremos fazer, e a gente tem que ir também. É o José Júnior que faz isso, né? Que é o nosso chefe, ele sai, porque ele que conversa com essas empresas grandes, ele que tem acesso. Então a gente vai nessas empresas e propõe para essas empresas, por exemplo, o Santander. O Santander patrocinou a AfroReg. E o Santander, a gente falou assim, não, eles querem patrocinar, não sei o que, queremos patrocinar, queremos botar uma grana. Não, mas espera aí, querem botar uma grana, mas vamos fazer uma coisa também dentro da favela. O quê? Vamos fazer uma agência bancária dentro da favela. Vamos fazer uma agência bancária dentro do complexo alemão não pacificado. Que isso? É loucura. Não, não é loucura, vamos fazer. E a agência está lá até hoje, carro forte entra e sai dentro da favela e nunca sofreu nenhum assalto. A TIM foi a mesma coisa, vamos fazer uma loja da TIM dentro da favela.
foi a mesma coisa. Então fizemos a Natura. A Natura tinha um problema muito grande nessas favelas, porque os caminhões dela geralmente eram roubados, porque muitas dessas mulheres que vendem Natura são de favela, assim como homens também vendem Natura, são de favela. Então eles estavam tendo esse problema no Complexo do Alemão, por exemplo. Muitos caminhões estavam sendo roubados. Então a gente foi lá, a gente tem esse acesso para conversar com o tráfico, a gente conversa e fala, ó, só está prejudicando os próprios moradores que dependem daquele dinheiro para sobreviver. Então não vale a pena você roubar um caminhão da Natura e dar para todo mundo, porque, pô, tirar da tia lá, da tiazinha lá que vende Natura. E hoje a principal dificuldade é justamente isso, capacitar. Tivemos um período muito difícil esse ano, o AfroReg quase fechou, foi muito difícil mesmo, ainda estamos se levantando ainda dessa crise. Tivemos que mandar diversas pessoas embora e tal. Mas é sempre assim. Diversas vezes o AfroReg teve esse problema de conseguir, de sair para captar. Então o principal problema hoje é fazer essa busca no mercado. É a principal dificuldade que a gente tem.